Abram a Bíblia, então, Salmo 66. Salmo 66. Vou ler o 19 e 20. Obrigada. Glória a Deus. Vejo folhas ainda girando. Amém? Então vamos lá. Diz assim, ó. A versão que eu vou ler é a linguagem de hoje. Porém, Deus, de fato, me ouviu e respondeu a minha oração. Eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós nos apresentamos agora, Deus, a Ti. Que a Tua palavra, Senhor, venha falar no coração. Que ela venha edificar, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Usa-me, Deus, como um instrumento nas Suas mãos, Pai. Que eu possa transmitir a Sua mensagem, Deus. Abre a nossa mente, os nossos ouvidos, para que haja discernimento, Senhor. E para que a gente saia daqui renovados, ó Deus, com a Sua mensagem. Esse é o desejo do meu coração, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar e vamos lá. Glória a Deus. Esse salmo, né, é um salmo de louvor, é um salmo de gratidão. Quando nós lemos lá ele desde o início, né, o salmista ele está louvando e agradecendo a Deus e também trazendo algumas lembranças das maravilhas que Deus havia feito com o povo. Mas não somente, né, lembrando das coisas maravilhosas que Deus havia feito com eles, mas também demonstrando o cuidado que Deus havia tido com o povo e fazendo algumas repreensões e correções. Então, é um salmo que louva a Deus e que relembra coisas da qual aconteceu com o povo de Israel, né? Ele relata também como o Senhor ele ouviu as orações daquelas pessoas, né, daquele povo. E também há um versículo lá da qual o salmista ele fala: Deus, eu vou cumprir todas as coisas pela qual eu me propus. Então, o que ele fala, né? Que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu a Deus, que ele vai cumprir isso. Então, de fato, nós às vezes como filhos de Deus passamos as nossas vidas, passamos por altos e baixos, não é verdade? Assim como o povo de Israel, que tiveram momentos de glória, atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram o Rio Jordão, que são fatos que ele cita nesse salmo. Então, assim como Deus fez grandes coisas e eles viveram momentos de muita glória, eles também tiveram momentos de dificuldade, tiveram momentos de vale, teve cativeiro pela desobediência, teve sofrimento, teve escravidão. Então, a nossa vida também, ela é dessa maneira, não é verdade? Nós vivemos, às vezes, eu falo assim que, né? A vida do crente é monte e vale. Às vezes a gente está no monte lá, celebrando, vendo, né? Tendo uma visão de todas as coisas, se alegrando. E às vezes a gente está no vale, está lá sem saber o que fazer. Está lá no fundo do poço, como diz o ditado, às vezes sem, né, tendo como único lugar para olhar o céu, o único lugar para buscar. E assim isso acontece conosco também, assim como aconteceu com aquele povo. E muitas vezes é nesses momentos, né, que nós mais buscamos a Deus, que é nos momentos da dificuldade, que é nos momentos do sofrimento, da tribulação. Então, por vezes, nesses momentos nós somos muito fervorosos, nós somos muito dedicados à oração, nós somos, né, muito buscamos intensamente algo de Deus, porque precisamos de um socorro, porque nós precisamos, né, ser ouvidos por Deus, e mais do que ouvido, nós precisamos que as nossas petições elas sejam atendidas. E esse salmo ele fala justamente sobre isso, que Deus ele responde às nossas orações. Esse é o tema que eu coloquei para a mensagem de hoje, né? Deus responde às orações. Hoje pela manhã,
como eu sabia que eu ia pregar, eu estava fazendo a minha devocional lá, enquanto eu buscava alguma palavra, alguma coisa assim, me dei de encontro com uma devocional que tinha exatamente esse versículo, né? E quando eu comecei a ler aquilo que o autor ele tinha falado, escrito, né? Aquilo que Deus falou no coração dele com essa mensagem, eu comecei a olhar e falar assim, Deus, meu Deus, sabe? Quando aquilo vem, né? Às vezes como um soco no estômago, às vezes com uma flecha no coração, assim, aquilo fala com você. E aí eu, né, resolvi, né, pela direção de Deus, trazer e compartilhar um pouquinho algumas coisas da qual essa mensagem falou comigo. Se eu perguntar para vocês, né, se Deus responde à oração, provavelmente vocês vão dizer que sim, não é verdade? Todos aqui acreditam que Deus responde às nossas orações? Cremos, né? Porque se a gente não acreditasse, nós não orava, não é verdade? Então, todos nós acreditamos. Mas se eu perguntasse quais foram as suas orações respondidas, vocês saberiam me dizer? Ou se eu perguntasse quantas orações suas Deus já respondeu? Aí a resposta ela não é tão simples, não é verdade? Nós não conseguimos, às vezes, quantificar. Às vezes, por conta de que foram muitas, talvez, provavelmente foram muitas, mas principalmente porque nós temos dificuldade de guardar aquilo que o Senhor nos fez. A gente está sempre focado naquilo que a gente quer receber de Deus, naquilo que Ele ainda não fez. Mas muitas vezes nós deixamos de lado, nós esquecemos facilmente as bênçãos e os benefícios que Deus ele já nos fez, que Ele já nos proporcionou. E pior ainda, às vezes nós esquecemos dos votos, das promessas, das quais, né, vamos dizer assim, dos compromissos com os quais nós assumimos com Ele. Esse é mais ainda, porque quando a gente está no momento de necessidade, a gente promete. Deus, porque eu vou ser fiel, se você me der um emprego. Deus, né, porque você é uma mulher de oração. Ah, Senhor, porque se o Senhor me curar, eu vou servir a Deus, né, dedicadamente. Então, sempre quando nós queremos algo de Deus, geralmente Ele vem com uma promessinha da nossa parte também. E o que acontece? Muitas vezes o Senhor responde às nossas petições, muitas vezes Deus ouve a nossa oração, nos abençoa e a gente acaba se esquecendo daquilo que prometeu, se esquecendo, né, do voto que fez. No entanto, Deus, ele não nos deixa de nos abençoar por conta disso, não é verdade? Ele continua nos abençoando. Deus, ele continua fazendo. Mas o que eu quero, né, chamar a atenção hoje aqui é que nós precisamos prestar um pouco mais atenção naquilo que nós temos feito. Nós precisamos ver com um olhar diferente a nossa oração, o nosso momento de oração, né? Ser um pouco mais cuidadoso com o nosso momento de oração, com aquilo que nós prometemos para o Senhor. A Bíblia nos alerta quando nós fazemos voto de tolo, e muitas vezes nós prometemos coisas da qual nós não cumprimos, ou, né, por vezes até o nosso coração é bom, a gente deseja, né, fazer coisas para melhorar a nossa vida espiritual, mas algumas coisas às vezes elas estão além do nosso limite, né? Eu lembro uma vez que eu propus que eu ia ler um livro da Bíblia por dia. Nossa, comecei super bem, né? Comecei com as cartas, então dava para ler até 2, dependendo. Começou muito bem, mas daqui a pouco o negócio começou a apertar e eu comecei a passar 2 horas lendo, eu comecei a passar 2 horas... Até um dia que eu fui lá no YouTube e vi que o livro de Salmo levava 8 horas, o Cid Moreira levava 8 horas para falar. Eu falei, não vai dar, Deus, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Meu voto foi por terra, né? Caiu por terra, não consegui fazer. Mas por quê? Porque era muito além da minha capacidade. Eu não tinha capacidade para fazer aquilo. Então, nós precisamos também nos atentar a isso e propor coisas da qual nós temos, né,
capacidade para fazer. Quando nós desejamos algo e buscamos incansavelmente do Senhor, é jejum, oração, cultos, mas isso quando? Quando surge uma doença grave, ou quando, né, nossa vida financeira está totalmente desestruturada. De repente, quando o nosso relacionamento, o nosso casamento, ele está indo por água abaixo. Então, quando nós estamos em situações extremas, nós temos a tendência de intensificar as nossas orações. Nós temos a tendência de, né, buscar mais de Deus. Por quê? Porque o negócio está ficando feio. Né? Tem um ditado lá que não dá para falar, mas que quando a água bate além das canelas, a gente começa e aprende a nadar. Então, quando o negócio está difícil, a gente faz muito isso. Mas o que acontece? Quando a bênção vem, quando eu sou curado, quando meu casamento se restabelece, né, ou quando eu consigo estabilizar a minha vida financeira, eu acabo deixando de lado a minha vida com Deus. Eu acabo deixando os meus, né? Deus deixa de ser prioridade na minha vida. Por quê? Porque agora eu não preciso tanto. Agora eu não tenho tanta necessidade. E às vezes ainda a gente usa o benefício que Deus nos deu contra o próprio Deus, né? Deus restabelece a nossa vida financeira e aí a gente não vem no culto porque tem que passear. Porque eu preciso ir no shopping. Porque eu preciso ir, né? Eu tenho que curtir. Então, às vezes, o próprio benefício que Deus nos deu, nós usamos contra Ele mesmo. Então, nós temos que ter ciência quanto a isso. Eu coloquei aqui, ó. Mas a pergunta de Deus para nós esta noite é que quando nossas orações são atendidas, por que quando nossas orações são atendidas, nós abandonamos esses hábitos? Então, por que quando Deus atende os nossos pedidos de oração, ao invés de brotar no nosso coração gratidão, ao invés de brotar em nós, né, mais vontade de ser fiel, mais vontade de orar, mais vontade de buscar a Deus, de priorizá-lo, acontece ao contrário? Por que a gente acaba abandonando esses hábitos? Por que eu fico, né, tão intenso no momento da aflição, mas quando eu recebo a bênção de Deus, eu acabo deixando ele de lado ao invés de manter aquela vida que eu estava me dedicando? Por que nós nos acomodamos quando tudo está bem? Não seria motivo para permanecermos ou até intensificarmos a nossa comunhão com o Senhor? Quando nós olhamos assim, não seria muito melhor, nós não teríamos muito mais motivos, já que temos recebido muitas petições do Senhor? Não é motivo para a gente intensificar e querer mais e buscar mais? E por que às vezes a gente senta lá e fica acomodado com aquilo que recebeu? Então, hoje o que eu quero falar, né, a reflexão que eu quero falar hoje é justamente sobre isso. É sobre como nós mantermos uma vida de oração, né? O que fazer para termos uma oração de qualidade, para a gente, né, realmente ter um momento com Deus. O Senhor hoje nos leva a refletir como temos dedicado os nossos momentos com Ele. Você pode pensar até que ora todos os dias, mas como tem sido a sua oração? Porque talvez eu ore todo dia, talvez todo dia eu leia a Bíblia, mas será que realmente essa minha oração ela tem, né, sido produtiva? Ela tem trazido para mim um amadurecimento espiritual? Ela tem trazido para mim um crescimento? Ou esse momento que eu passo com Deus é simplesmente um ritual? Da mesma maneira que eu escovo o dente, penteio o cabelo, da mesma maneira que eu pego o ônibus todo dia, ou que eu vou, ele é simplesmente um ritual para que o meu coração ele esteja livre. Cumpri a minha obrigação. Já li o meu versículo do dia, já li o meu capítulo do dia. Né? Eu já orei. Então, assim, será que tem sido assim a nossa oração? Ou realmente esse momento que a gente tem passado com Deus, ele tem feito nós crescermos espiritualmente, ele tem edificado a nossa vida, ele tem transformado o nosso caráter. Eu copiei uma parte lá da devocional.
O autor é o Spurgeon, o livro de devocional dele. E ele fala bem assim, ó: lembre-se, cristão, quão frias têm sido as suas orações. E em teu aposento, quando deverias ter lutado como fez Jacó, tuas petições foram, senão fracas e poucas, distantes daquela humilde e convicta e perseverante fé que clama: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então, como que tem sido as nossas orações? Tem sido como Jacó? Jacó, quando ele falou assim: não, você não sai daqui enquanto você não me abençoar. Ou as nossas orações têm sido frias? Senhor, me abençoa, abençoa o meu cachorro, cuida da minha casa, né? Que tudo vá bem no serviço. E amém. E vamos embora. Então, essa oração, ela tem, né, sido uma oração fervorosa? Ela tem sido uma oração que realmente nos completa? Ou ela tem sido uma oração simplesmente por obrigação? Simplesmente para deixar a nossa consciência livre. A nossa consciência, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho um senso de responsabilidade bem grande. Então, se eu não faço uma coisa que eu sei que eu tenho que fazer, aquilo fica me incomodando. Mas se eu fizer de qualquer jeito, não me incomoda mais, porque eu fiz. Então, isso é o que Deus está falando hoje. Será que nós temos feito as coisas de qualquer jeito? Ou a gente realmente tem se dedicado? Uma outra frase que ele fala aqui, ó: quão infrequentes foram as tuas orações. A menos que estivesse em apuros, então ia muitas vezes ao propiciatório. Porém, quando veio o livramento, onde esteve a tua constante súplica? Então, o que ele está falando aqui, né? Você não é constante nas suas orações, né? Quão infrequentes é? É lá de vez em quando, é só quando você precisa, é só no momento em que as coisas ficam difíceis. Então, ou seja, vocês não têm se encontrado, vocês não têm ido no secreto me buscar, vocês não têm buscado intimidade comigo. É isso que ele está falando aqui. Ele fala assim: o quê? Mas quando veio o livramento, onde estavam as suas súplicas? Mesmo estando ruim, quando eu te atendi, quando você recebeu aquilo que você pediu e que foi alcançado, aonde que estavam as suas orações? Então, né, o que eu coloquei hoje aqui é: como nós devemos transformar as nossas orações frias em orações ardentes e poderosas. Então, a nossa reflexão de hoje não é se eu não oro, não é porque eu não oro, mas é como eu estou orando. Será que a forma da qual eu tenho feito, ela tem agradado a Deus? Ela tem trazido edificação para a minha vida? Ou eu estou simplesmente cumprindo um ritual porque, né, um ato de religiosidade, na verdade, simplesmente por fazer, sem trazer nenhum crescimento espiritual para a minha vida, simplesmente cumprindo uma obrigação com a qual eu acredito ter. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui para que as nossas orações elas sejam ardentes e poderosas, ao invés de frias e poucas, né, é em relação à constância. É a constância que vai nos capacitar para transformar as nossas orações. Quando somos perseverantes, o Espírito Santo nos prepara. Ele guia nossas palavras e até transcreve nossos sentimentos e emoções inexprimíveis. Então, ou seja, qual o primeiro passo para que a nossa oração ela mude, para que a nossa oração ela seja uma oração ardente? É a constância. É você fazer todos os dias, é permanecer. E muitas vezes nós temos dificuldade de nos mantermos constantes, de estar sempre ali. Por vezes a gente começa bem, vai uma semana, vai 15 dias, daqui a pouco você para 2 semanas, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco você começa de novo. Então, manter a constância. Por quê? Porque quando a gente mantém a constância, o que acontece? O Espírito Santo nos prepara e nos guia. Não é fácil orar, gente. Não é uma coisa simples de orar. E às vezes a gente chega no momento da oração e você não sabe o que dizer. Você não sabe como fazer.
Não é uma coisa simples que acontece, né? Eu lembro que eu falo assim que eu era uma crente que não orava, eu só orava na igreja. Quando eu comecei a orar em casa, quando eu fiz um propósito de orar em casa, eu determinei que eu oraria 1 hora por dia, todas as manhãs. Eu botava o relógio para despertar na hora que eu começava a orar e eu botava o relógio para despertar na hora de parar. Então era das 7 às 8. Despertava 7 horas, eu começava, às 8 eu terminava. Gente, que angústia, que angústia. Porque dava 5 minutos, eu não tinha mais nada para falar com Deus, e não tinha mais nada do que fazer. E ali eu ficava, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, e santo é o Senhor. E olhava no relógio, passava 5 minutos, e olhava no relógio e aquele negócio não andava. Por quê? Porque eu não tinha intimidade com Deus. Eu não sabia o que falar com Ele. Deus não era meu amigo, Ele era Deus. E eu não sabia como falar, eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que compartilhar. Mas, à medida que o tempo foi passando, que eu consegui manter a constância, o Espírito Santo foi me guiando. Ele foi, me orientando. Fale sobre isso, fale sobre aquilo, ore desse jeito, faça isso daqui, faça isso outro. Então, ou seja, eu passei a receber orientações do Espírito Santo para poder que esse meu momento de oração ele fosse bom, para que ele trouxesse crescimento. E chegou um momento, gente, que o relógio às vezes despertava, nossa, 8 horas. Passava aquela 1 hora que eu nem percebia. Por quê? Porque ao longo da minha constância, eu tinha o que falar para Deus. Eu tinha o que dizer para Ele. Então, ou seja, o que faz com que a nossa oração ela prospere, com que a nossa oração ela cresça, com que é a constância. Eu preciso começar. Não é assim, na verdade, é assim com qualquer coisa. Um atleta, o que faz ele alcançar o seu objetivo? É o treinamento. E cada dia ele treina um pouquinho. Ninguém começa correndo 10 quilômetros, porque não consegue. Começa correndo meia volta no Parque Cachoeira, depois caminha meia, depois você corre uma volta inteira, depois você vai fazendo 2, 5, 10, está correndo 5 quilômetros, está correndo 10, daqui a pouco você está fazendo uma maratona lá, 40 e tantos quilômetros. Mas por quê? Por causa da constância. E se você parar, por mais que você seja um maratonista, se você parar e ficar um tempo sem correr, quando você voltar, você não consegue mais correr o que você corria. Você tem que começar lá do zero de novo. Tem que começar correndo aos pouquinhos de novo, até alcançar aquele lugar onde você tinha alcançado. Então, a constância é o primeiro ponto para que as nossas orações elas sejam mais produtivas, vamos dizer assim. Segundo ponto que eu coloquei aqui, qualidade. A qualidade ela é uma consequência da constância. À medida que avançamos nos nossos momentos de oração, o Espírito Santo nos conduz a coisas novas, como orar as Escrituras, ouvir a Deus mediante ao silêncio e outras atividades. Então, nós precisamos ter uma oração de qualidade. Então, não é simplesmente falar por falar, não é simplesmente orar por orar, não é cuspir um monte de palavras lá, sem um sentido, sem um propósito, sem expressar algo que esteja no teu coração. Você não precisa falar bonito quando você está orando para Deus. Você precisa ser sincero. Você precisa, falar para Deus aquilo que precisa ser dito. Então, nós precisamos ter qualidade nas nossas orações. O exemplo que eu coloquei aqui em relação a orar as Escrituras, Quando eu não sabia o que orar, quando eu não sabia o que dizer para Deus, que eu ficava lá só no glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor, não tinha palavras. O Espírito Santo me conduziu a orar as Escrituras. E ele me ensinou a ir para a Bíblia e transformar versículos bíblicos em oração. Então ele falou assim, eu comecei com o livro de Salmos, depois fui para outro, mas eu comecei a transformar em oração versículos. Então, Salmos são orações, são livros, são canções, mas também são orações. Então, eu comecei a ter o que falar para Deus.
Porque daí eu podia dizer que o Senhor é meu refúgio, é a minha rocha. Eu podia dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Eu podia dizer, ou seja, eu recitava versículos, eu transformava em oração a própria palavra de Deus. E isso, Deus foi, né, me aperfeiçoando. Eu fui tirando os versículos, depois eu fui aprendendo a agradecer, depois eu fui dividindo em petições e depois eu fui fazendo. Então, ou seja, Deus ele foi me ensinando a transformar aquele momento de oração numa oração de qualidade, numa oração que edificava a minha vida, numa oração que trazia uma transformação. E também me ensinou, essa parte acho que eu não aprendi, mas ele me ensinou a ouvir mediante ao silêncio. Porque nós temos que falar com Deus, mas também nós precisamos ouvir a Deus. E aprender a reservar um momento de silêncio. Aprender, né, a se conectar com Deus e esperar para ouvir também faz com que a nossa oração ela seja uma oração de qualidade. Né? Porque tem uma frase aí que eu gosto muito, que ele fala assim, que Deus, a nossa vida não muda quando eu falo com Deus. Ela muda quando Deus fala comigo. Mas para que Deus fale comigo, eu preciso estar de ouvidos atentos. Então, exercitar o silêncio. Eu falei que eu não aprendi porque para mim é difícil. Porque às vezes quando eu fico no momento de silêncio ali, eu começo a pensar que o que eu vou fazer para o almoço, que eu tenho que botar roupa para lavar, que hoje é dia de fazer, eu tenho que pagar boleto, que eu tenho não sei o quê, que é dia de fazer a unha. Então, assim, para mim é muito difícil manter a minha mente em silêncio e conectada com Deus. Mas é algo que a gente se aperfeiçoa com a constância também. Então, né, eu preciso insistir nesses momentos aí dedicados a Deus. E o último ponto, que já estamos quase na hora, é para que as nossas orações aí, elas tornem-se umas orações ardentes, é intensidade. À medida que nos aproximamos do Espírito Santo, a nossa entrega se intensifica. Nos sentimos à vontade para abrir verdadeiramente o nosso coração. Conseguimos expressar as nossas emoções com sinceridade. Sorrimos, choramos, falamos com franqueza, tiramos todas as nossas máscaras. Então, ou seja, intensidade. Quando a intensidade vem à medida que o relacionamento e a intimidade elas melhoram. Então, eu posso orar a Deus francamente. Então, né, eu reclamava muito com o Eduardo quando eu tinha que pregar na terça-feira, porque antes a gente pregava e ele orava, né? E era uma maravilha. Aí depois ele começou a fazer a gente pregar e a gente orar. E eu falava assim, eu não consigo orar, eu não sei orar. Eu não consigo estar lá no altar e orar. Eu falei assim, como é que você não consegue orar se você ora em casa? Eu falei, mas é que é diferente. Lá em casa, lá com Deus, eu posso falar do jeito que eu quero. Aqui em cima eu não posso. E é diferente. Então, você tem liberdade para falar com Deus da maneira que você quiser. Então, lá na minha casa, eu posso dizer que eu estou insatisfeita, que eu não aguento mais essa vida, que eu estou cansada. Lá na minha casa, eu posso dizer que o negócio está difícil. Lá em casa, eu posso falar o que eu quiser, que eu estou louca da vida com alguém. Então, lá eu tenho liberdade de ser sincera com Deus. E é isso que Deus quer. Então, assim, Deus ele não quer uma oração bonita e ensaiada. Soberano Deus, que estás ao lado do Pai, com a destra, né, levantada. Não é isso que Deus quer. Deus quer um coração sincero. Senhor, eu pequei, eu estou arrependida, eu pequei e não estou arrependida. Porque às vezes a gente não está. Senhor, eu não devia ter feito isso, mas eu gostei de ter feito. Foi bom. Na hora eu gostei. Eu sei que eu não devia ter feito, mas foi bom. Me aliviei a alma. Falei o que não devia ter dito. Sinceridade. É assim que o Senhor nos conserta, vamos dizer assim. É assim que Deus nos transforma. É ali que Ele mostra pra gente, teu caráter está falhando aqui, isso aqui tem que mudar, você não pode falar desse jeito, você não pode agir dessa maneira, teu coração está duro. Então, é nesse momento que Deus ele transforma as nossas vidas. Mas o quê?
no momento de intensidade, de intimidade. A intensidade, ela vem, né, quando a gente se sente à vontade. Quando que a gente, né, fala com liberdade, quando a gente senta perto das pessoas de qualquer jeito, quando a gente tem intimidade. Então, às vezes, nós olhamos para as outras pessoas orando e a gente vê a intensidade da oração. Você vê a pessoa chorando, você vê ela, né, às vezes sorrindo, às vezes balanceando, às vezes balançando a mão, e você olha isso, você olha aquela intensidade, olha, por favor. Às vezes você olha assim, credo, que exagero. Ai, para que tudo isso? Né? Ai, Deus. Às vezes você olha e critica, às vezes você olha e fala assim, ai, eu queria tanto sentir esse negócio aí. Por que ela... como é que é? Por que a avó treme desse jeito? Por que a avó treme assim? Então, são coisas, mas o que? A intensidade, ela vem com a intimidade. Ela vem com o quanto você se abre para Deus agir. E precisa haver uma abertura. Né? O Espírito Santo, ele é Lorde, ele é gentleman, ele não invade, ele não tira a nossa privacidade. É preciso que a gente abra o nosso coração. Então, nós precisamos de intensidade, nós precisamos, né, ser fervorosos na nossa oração. Mas essa intensidade, ela vem à medida em que a gente busque. Então, se você deseja balançar a mãozinha, se você deseja pular, chorar, fala para Deus. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu era jovem e tinha um grupo de meninas lá. Eu comecei a ir na igreja. E tinha um grupo de meninas lá que, meu Deus, começava a oração. Gente, era um escândalo. Aquelas meninas choravam, aquelas meninas pulavam, aquelas meninas caíam. E eu olhava e falava assim, Deus, se você faz tudo isso aí, faz em mim também, que eu quero ver. Falei assim, faz isso daí em mim também, que eu quero ver se é verdade. Porque eu achava exagerado. Eu achava assim, aquela coisa. Mas ao mesmo tempo que eu achava isso, eu queria saber, porque... tem que sentir uma coisa muito boa para se expressar dessa maneira. Tem que ser algo muito extraordinário. Então, nós devemos buscar, deixar de ter medo, deixar, né, o medo de ser criticado, se libertar, né, desses preconceitos que nós mesmos criamos e buscar a intensidade de Deus, buscar Deus intensamente. Deus, se isso é verdade, eu quero viver. Acho que a frase que eu mais disse no começo da minha conversão foi essa. Se isso é verdade, eu quero falar em línguas. Se isso é verdade, Deus, eu quero chorar. Se é verdade, eu quero pular. Eu contestava muito a Deus isso. Dentro daquela coisa, se é verdade, eu quero. Se é de Deus, eu quero viver. Então, não tenha medo de agir, né, de buscar a Deus intensamente. Amém? Então, para a gente concluir aí, vamos levantar, né? Deus, ele nos concede as nossas orações, mesmo às vezes nós sendo negligentes, mesmo às vezes a gente, né, deixando, abandonando ele nos momentos de alegria. Ainda assim, ele atende às nossas orações. Imagine o que ele faria se nós buscássemos ele intensamente. Se nós tivéssemos constância na nossa vida de oração, se nós apresentássemos para Deus uma oração de qualidade que realmente transformasse a nossa vida. Se mesmo descuidados e desleixados, o Senhor responde às nossas orações, imagine como seria se houvesse constância, qualidade e intensidade. A maturidade espiritual, ela só é alcançada com um relacionamento. E para isso nós precisamos conhecer a Deus cada dia mais. Amém?